Rapaziada! Rapaziada! Hoje começámos aqui com a grande Galáctica. Battlestar Galáctica. Muito bom, pá. Anos 78, 79 foi quando surgiu esta série. 24 episódios, mais ou menos, semanais. Com uma duração de 40 minutos cada um, mais ou menos. E a cena, quando surgiu na altura... foi um bocado na sequência da aparição do Star Wars, não é? E todos os efeitos especiais que o cinema começava, portanto, a mostrar, e inovações. Acontece que a televisão, pegando no embalo da situação, criou então esta série que foi transmitida por um canal americano, ABC, acho eu. E foi um grande sucesso na altura. Tinha esta banda sonora do grande Stu Phillips. E pronto, basicamente é isto. É sempre bacana a gente ter estas recordações aqui, que eu sei que a rapaziada gosta. Bom, rapaziada, então, isto agora é o seguinte, deixem-me cá baixar aqui um bocadinho o som. Ok. A situação é a seguinte. Não jogamos um caralho à bola. E eu pensei na Galáctica, porque era quando eu queria mandar os jogadores do Sporting. O ideal era mandá-los para o caralho, mas podiam ir era para um planeta distante. Porque tudo bem que esta merda é jogos a brincar e tal, e é para experiências e tal. Mas a gente não pode levar 3 secos do Guimarães, pá. Bom, mas é para o caralho, pá. Foda-se. Então a cultura de exigência tem que começar, pá. Não pode ser assim, pá. Bom, não vamos entrar em stress, não vamos entrar em depressão, da mesma forma que não devemos entrar em euforias com a vitória que tivemos no passado fim de semana. Mas temos que começar a andar em cima deles, que isto assim não pode ser. Ok, rapaziada? E pronto, passando à frente, não vamos mais falar nisto, que até me dá dores de cabeça. Mas foda-se, 3 secos do Guimarães, pá. Bom, mas é para o caralho, pá. Vamos para o caralho. Bom, rapaziada, é o seguinte, queria dizer, a gente vai avançar aí com umas produções, como já tínhamos dito ontem. Estamos à espera que vocês mandem os cascóis, as artes de cascol. Já temos 4 artes, queremos mais, mandem mais. Da outra vez entraram com 31 artes diferentes para aprovação. Continuem a mandar até sábado, pessoal que está aí a ver, mandem, que a gente vai depois vamos pôr a votação. Vocês é que irão escolher, portanto, quais são as artes que serão, portanto, que vencerão o concurso do próximo Cascol da Rapaziada, sendo que agora é com o símbolo oficial, obviamente. Será o primeiro cascol com o símbolo oficial. Mas depois a gente fala mais para a frente sobre isso. Vamos primeiro fazer as artes e a gente mais lá na frente, com calma, dar a oportunidade a inúmeros e-mails que nos chegam de pessoal que queria ter tido aquele cascol inicial e que não teve. Aquela produção foi exclusiva. Abrimos agora a porta para quem queira ter. Vai poder ter, obviamente, depois de eles serem produzidos. Aproveitando isso, eu queria dizer que hoje tivemos mais um grande momento alto. O único momento alto do jogo em Rio Maior foi o Sr. Álvaro, o grande Álvaro, que tirou 50 mil fotos com o cascol da rapaziada aberto. E pronto, o Sr. Álvaro é o maior, está a rapaziada sempre presente, em todo lado. A rapaziada esteve presente na Assembleia Geral, esteve presente no casamento do Presidente, esteve presente na inauguração do pavilhão, nós temos fotos que mais ninguém tem. Esteve presente em todo lado, a rapaziada está em todo lado. E pronto, e hoje mais uma vez lá estava a rapaziada em Rio Maior. E pronto, então é isto. Um grande abraço para o Sr. Álvaro. Eu sei que ele está aí a ver a gente, se não está agora, está mais daqui a bocado, mas forte abraço para ele. E como a rapaziada está em todo lado, aproveitando esta sequência inicial que eu disse destas questões de produção, isto e aquilo, a rapaziada está mesmo em todo lado. E hoje de manhã a rapaziada passou aqui neste café e estava lá um rabolho, como vocês veem aqui um rabolho aqui a fazer segurança. Um rabolho dos coisas. Está lá, costuma estar lá à porta. Portanto, se vocês quiserem passar por lá, costuma lá estar este rabolho à porta, ali. E isto é assim, rapaziada, vocês estão a falhar, não estão a mandar denúncias. Antes toda a gente mandava denúncias. Está bem que agora alguns se afastaram, que é os conas de sabão. Mas os outros, que continuamos a ser muitos, continuem a mandar denúncias destes gajos, porque o nosso propósito é este. A gente tem que andar em cima desta gente. Esta gente é o mal da nação. Esta gente há mais de 100 anos que são ladrões de Portugal. É um clube de ladrões, estão a perceber? E que a gente tem que combater esta gente.
E então, epá, não deixem de mandar as merdas, ok? Continuem a mandar merdas, como esta aqui que foi mandada hoje. Cá está, volto a mostrar mais uma vez. Continuem a mandar merdas sobre eles. Denúncias sobre onde é que eles moram, fotos das casas deles, como antes mandavam várias, quem são eles, os gajos que estão dentro do Sporting, que já há muito tempo ninguém manda nada e eles continuam lá. Está bem que agora o pessoal está de férias e tal, mas tem que continuar a mandar isso. Continuem a mandar essas coisas que é para nós apresentarmos aqui, porque é assim. Se os outros querem ser otários ou gostam de ser otários, isso o problema é deles. A rapaziada não. A rapaziada anda em cima destes conas de sabão. Então é isso. Bom, posto isto, vou ler aqui, pegando ontem naquela situação sobre o cacique Orelhas e o gajo do Braga, mandaram-nos um texto muito bom, que é uma relação de botão. Que é, embora tenham chegado à liderança dos clubes na mesma altura em 2003, primeiros contactos entre um e outro começaram muito antes no mundo do botão. Luís Filipe Vieira é detentor da Promo Valor e António Salvador da Britalar. A empresa constituiu no regime da era autárquica socialista de Braga para se emancipar ao pai. Um pequeno empreiteiro local. Foi a Britalar que construiu, aliás, o centro de estágios do Seixal do Benfica. Já tínhamos dito isso ontem. Uma obra de 16 milhões de euros que acabou com um acordo extrajudicial porque Salvador acusou o Benfica de ter ficado a dever 1,7 milhões de euros. Depois, aquilo que nós tínhamos lido ontem, que era... Eu vou passar aqui um bocado à frente para não estar a repetir, mas temos aqui, dizem António Salvador e Luís Filipe Vieira, têm um acordo implícito, se percebem que a coisa pode azedar, deixam que os clubes se resolvam. Se entendam ou se chateiem por outras intervenientes. Isso não é difícil de acontecer, porque há gente no Benfica que não pode com Salvador e gente no Braga que não pode com o Vieira. E como eles podem um com o outro, afastam-se, o tema é quente, preservam-se desde aquele episódio da Britalar com o Seixal. A proximidade com o Jorge Mendes também ajudou a cernar, porque o Jorge é um fazedor de pontes. Diz ao Expresso, uma fonte próxima dos dois presidentes. Pronto. E depois temos aqui e tal, não minto se disser que há uma grande estima e consideração de parte a parte, confessa Salvador ao Expresso, a propósito da sua relação com o superagente. Trocas como este Tiago, Armando Sá, Ricardo Rocha e Amorim são patrocinadas por Mendes. E também é com ele que são feitos negócios peculiares. O do Danilo, o médio que chegou à luz, por empréstimo do Braga, com a opção de compra de 50% do passe, 15 milhões de euros, após uma passagem pelo Valência, e o de Pizzi, que foi vendido pelo Braga ao Atlético Madrid por 13,5 milhões de euros e comprado pelo Benfica em 2 vezes. 6 milhões em 2013, mais 8 milhões em 2015. Valência e o Atlético Madrid são emblemas com a impressão digital da Gestifoot, pelo que menos funciona como facilitador para Vieira e Salvador. E quando assim é, todos parecem sair a ganhar. Mesmo que este seja um jogo em que só um pode ser declarado vencedor. Vieira também começou a sua carreira por baixo, como vendedor de pneumáticos na Morgado e Fernando, em Campo de Ourique. Hoje é um dos homens mais ricos do país. Mas as semelhanças não se ficam por aqui. Em setembro de 2002, Manuel Vilarinho renunciou ao cargo de presidente da SAD e dá de bandeja ao clube a Luís Filipe Vieira. Cerca de um ano depois vence as suas primeiras eleições. No mundo do crime, Luís Filipe Vieira também tem currículo. Especialmente no furto de caminhões, onde é um expert. Segundo afiançou Pedro Guerra no Independente. Um verdadeiro ensinamento para a vida. Luís Filipe Vieira continua a parecer ligado a negócios alegadamente estranhos e nas mais diversas áreas, desde o tráfico de droga, passando por roubo, apropriação indevida, branqueamento de capitais ou corrupção. Nada com os vouchers de cortesia e uma comissão de honra cheia de antigos e atuais dirigentes da polícia, alguns magistrados e meia dúzia de propagandistas não consigam controlar. A principal fonte de rendimento do atual presidente do Benfica, uma vez que não recebe nada do Benfica, está no ramo do imobiliário e construção civil, onde possui diversas empresas, como é sabido. Entretanto, o Atlético de Madrid está a reabilitar o estádio de La Peineta numa zona de Madrid chamada San Blas. Nos terrenos do atual Vicente Calderón será desenvolvido um projeto imobiliário que inicialmente passava pela construção de 2 torres e de um parque de lazer. Neste momento, e após muitos atrasos na reconstrução do estádio La Peineta, o projeto está a ser reavaliado. Existem alguns blogs do Carnudo que realçam a existência de uma ligação entre empresas do grupo Luís Filipe Vieira e a construção do novo estádio e a reabilitação do mesmo. Por existirem versões contraditórias e vários links mortos, não conseguimos dar um esclarecimento cabal. Ok, e depois temos aqui essa história do Salvador. Na época de 2012-2013, o Braga emprestou Pizzi ao Atlético de Madrid. No final dessa época, os colchoneros decidiram pagar 13,5 milhões de euros ao Braga pelo jogador. No ano anterior, já Henrique Cerezo tinha deixado em Braga 7 milhões de euros por Silvio, que poderiam chegar aos 9 milhões,
no caso do Atlético conseguir a qualificação para a Champions nos 2 anos seguintes. Algo que foi conseguido. Estamos a falar de cerca de mais de 20 milhões que entraram nos cofres do Braga. Curiosamente, e apesar de ter conhecimento no mundo da construção civil e do imobiliário, Luís Filipe Vieira escolheu a Britalar para prestar serviços na construção do centro de estágio do Seixal, como já falámos num posto anterior. O facto de ser falida a Britalar de António Salvador, ter construído o centro de estágios no Seixal, é apenas e só mais uma curiosidade. Outra curiosidade interessante passa pelo facto do Benfica negociar muitos jogadores com equipas cujos estádios estão a ser construídos ou já existe projeto para a requalificação dos mesmos. Vejamos, ontem foi confirmado o acordo entre o Benfica e o Milionários, que será assinado no dia 8 e contará com a presença de Luís Filipe Vieira na Colômbia para a assinatura desta parceria. Curiosamente, António Carraça, figura que esteve largos anos no Benfica, tendo sido afastada do Benfica por Jorge Jesus, volta à espera do Benfica. Isto depois de ter estado a trabalhar no grupo chinês WS Sports, que é investidor no Pinhal-Novense e Torriense. E então, pronto, depois tem aqui mais coisas. Eu vou passar aqui só para a curiosidade, de alguns jogadores, não é? Que é deixa-me cá ver, deixa-me só ajeitar aqui um bocadinho o micro, que isto está aqui com problema. Estão-me a dizer que está com problema. Só ajeitar aqui um bocadinho. Agora acho que vai ficar melhor. Espera aí. Acho que vai ficar melhor agora. Bom, vamos lá então aqui ver. Temos aqui então que estádio, a Sampdoria, o Benfica emprestou de Juricic à Sampdoria, um clube que é o Eskişehirspor, Funes Mori teve emprestado, ratatá por aí fora. Bem, aqui o que interessa é que falar sobre as transferências entre os dois clubes por época, que é muito mais interessante. Desde que Vieira e Salvador estão no poder. 2015-2016, Rui Fonte. 14-15, Javan de Olimenga. 13-14, Hugo Vieira, Michel, Rubem Amorim. 12-13, Michel e Lima. 11-12, Nuno Gomes, Rubem Amorim, Artur Moraes. 10-11, 15. Kim. 9-10, César Peixoto. 8-9, Jailson. 7-8, Luís Filipe, Jailson, Miguelito. 2006-2007, Marcelo. 2004-2005, Kim. 2003-2004, Éder Bonfim, Tony, Paulo Fonseca. 2002-2003, Armando Sá, Ricardo Rocha, Mauete Júnior. Foda-se. Depois da Pedreira para a Luz, Kim, 2004-2005, Luís Filipe, 2007-2008, César Peixoto, 2009-2010, Artur Moraes, 2011-2012, Lima, 2012-2013, Danilo, 2016-2017, Rafa Silva, 2016-2017. Dos Índios para lá, Marcelo, 2006-2007, Jailson, 2007-2008, Miguelito, 7-8, Kim, 10-11, Nuno Gomes, 11-12, Michel, 12-13, Hugo Vieira, 13-14, Javan, 14-15, Dolimenga, 14-15, Rui Fonte, 15-16, Oscar Benítez, 16-17, e pronto, e é isto. Emprestado como moeda de troca no negócio o Rafa Silva. Muito estranho este tipo de negociatas entre os dois clubes, sendo os da Pedreira sempre a desembolsar. Esta é que é a grande verdade. Isto foi muitas das coisas retiradas do Ministério do Café, obviamente, ao qual nós agradecemos a colaboração, porque, obviamente, vamos seguindo sempre todas as publicações deles com muito interesse e esperamos que eles continuem a ajudar a desvendar mistérios da rabulhagem e envolvências com outros clubes e com outras esferas. Bom, posto isto, vamos aqui ler agora um grande texto enviado pelo Martins, Mário Nunes, que é o maior, que a gente segue também a página dele com muito interesse. Boa noite, Miguel. Muito sinceramente, desde há muitos anos a esta parte tenho o seguinte pensamento. A maioria dos sócios e adeptos do Sporting tem o clube que merecem. E porquê? Porque a maioria são os verdadeiros conas de sabão. Porque a maioria não tem o percentual suficiente de militância clubística de forma a que se passe para fora a mensagem do fanatismo incondicional. Porque a maioria não é o suficientemente exigente para dentro do clube. Nunca festejei cá segundos lugares e muito menos bati palmas a jogadores e treinadores depois de derrotas humilhantes. Porque a maioria são fãs, mas é do comodismo. Porque a maioria, pura e simplesmente, é fã da inércia. Porque a maioria, pura e simplesmente, está à espera que uns façam o trabalho dos outros. Metam uma coisa na cabeça. Cada um de nós tem de fazer o seu papel em prol do sucesso do Sporting. Tu, Sportingista, tens todos os dias de pensar em algo que possas fazer para ajudar o clube.
Não podes ficar à espera que os outros façam trabalho por ti. Eu tenho uma virtude ou defeito, depende do ponto de vista. Ouço muito mais do que falo e, por incrível que pareça, nestes últimos anos, desde 2013, fui falando com muitas centenas de sportinguistas, sócios, não sócios, conversas pessoais ou simplesmente através de SMS ou chats do Face e chega-se a uma triste realidade. Não metemos medo a ninguém, ponto final. Colocamos em todos os jogos mais de 40 mil pessoas em Alvalade, onde na maioria das vezes somos assaltados pelos filhos de vários pais da APAF e o que se faz? Vai tudo para casa ou para as relotes comer e beber. Eu não sou deste tempo, if you know what I mean. Bastaria umas 5 mil pessoas dirigirem-se às garagens do estádio e estes cabrões nos veriam logo de outra forma e com toda a certeza pensariam duas vezes antes de fazerem o tal trabalho encomendado. Somos um clube diferente. É o que muitos milhares de sportinguistas por essas redes sociais fora gostam de dizer. Pô caralho, mais essa merda do clube diferente. Eu quero é um clube que tenha adeptos sócios incondicionalmente comprometidos com a causa Sporting. Sim, isto é uma causa. É uma causa contra políticos, dirigentes externos, internos, empresários, APAF, federação e, consequentemente, contra os rabolhos. É uma causa, ponto. Triste é chegar à conclusão que a maioria dos sportinguistas tem a opinião de que o Sporting não é campeão no futebol masculino sénior devido a treinadores, jogadores ou presidentes. Inacreditável. Vou ser muito sincero. Se essas pessoas soubessem o que eu fico a pensar delas, após este tipo de afirmações, com toda a certeza, já não estaria neste planeta. Mesmo depois de tudo o que se tem escrito e dito. Nestes últimos meses, por incrível que pareça, a grande maioria dos sportinguistas, por exemplo, continua a comprar pasquins da merda. Continua a aumentar as audiências desses programas de comentadores e jornaleiros. Enfim, é o que eu afirmo. Temos o clube que merecemos. De qualquer forma, desde que este movimento surgiu, tenho esperança de que as mentalidades mudem. Que todos os sportinguistas, ao caralho, de uma vez por todas, se unam verdadeiramente de forma a que todos juntos, sem exceções, contribuamos para o sucesso do nosso grande amor. Já me esquecia. Fortíssimo abraço para o José de Pina, o Pedro Batista, o Carlos Dolbete, Fernando Mendes e Miguel Almada, que dão a cara pela tal causa, que referi anteriormente. Também ao Presidente Bruno Carvalho, que tudo tem feito para denunciar toda esta podridão que importa ao nosso futebol tuga. Combater o Estado lampiânico é a causa. Forte abraço a todos. Pessoal da rapaziada 1906, continuem o grande trabalho que está a ser realizado. Saudações leoninas, Mário Nunes. Obrigado, ganda Mário Nunes, és o maior. Continua a mandar os teus textos, eu sei que tu acompanhas a gente também acompanha o teu trabalho, que é válido, e pronto, e muito obrigado. Bom, agora vou ler aqui um texto enviado pelo grande Moonstruck, aqui à última da hora, que eu não imprimi. Boas, grande Miguel, estive aqui a fazer umas contas por alto, e se fizeres diretos todos os dias da semana até ao dia 5 de setembro de 2017, fazes o direto 100, precisamente nesse dia. 5 de setembro de 2017 é uma terça-feira. Não vai acontecer porque eu vou parar em uns dias, porque eu também eu trabalho, a minha vida não é isto, e eu vou estar uns dias fora, porque vou ter aí, já disse, e depois mais próximo vou dizer, e é já agora, não nesta semana que vem, será ou já na próxima semana. Acho que é já na próxima semana. Por isso eu não vou fazer isso. Mas eu vou continuar a ler o teu texto. Nesse dia, no ano de 1948, o Sporting jogou em Madrid contra o Atlético Madrid. Um jogo que ficou para a história não só pelo motivo do encontro, mas também pelo resultado. Sporting foi convidado pelo Atlético Madrid para uma reinauguração do seu estádio. Sporting desloca-se então a Madrid com a seguinte equipa. Dores, Manecas, Passos, Canário, Veríssimo, Juvenal, Jesus Correia, Vasques, Peirteu, Travassos e Albano. Os 5 violinos no jogo. O jogo realizou-se no Estádio Metropolitano de Madrid, na altura a casa do Atlético Madrid de mais 3 clubes. O estádio já não existe, é hoje zona residencial. Não vou aos detalhes do jogo, pesquisem na Wiki Sporting que é riquíssima. Só vou dizer que o jogo ao intervalo estava 0-5. Tal era a tarefa que o Atlético estava a levar num jogo inaugural. O jogo acabou 3-6. E todos os 6 golos do Sporting foram marcados pelo Jesus Correia. 6 golos num jogo chama-se double hat-trick. E no futebol não encontrei na história um jogador que alguma vez tenha marcado 6 golos num jogo. É possível que haja, mas não serão muitos. Não pesquisei exaustivamente, mas se a rapaziada souber aí que diga. Pronto, Miguel, resta chegar a dia 5 de setembro e comemorar 10 diretos com bom vinho e música clássica, que é como os homens crescidos festejam. Abraço e continua a dar forte pelo Sporting e contra a lampinagem. Obrigado, ganda Moonstruck. Eu acho que uma vez o Jardel, para a taça, no Porto, espatou 6 batatas, ou 6 ou 7, ou Lusitano de Évora. Eu acho que foi ele que fez os golos todos. O Porto deu alguns 7-0 e acho que foi ele que fez os golos todos. Não tenho a certeza, peço também que me corrijam, mas pronto, é uma coisa, se não foi 6, foi 7. Acho que sim. Mas fica aqui, de facto, o registro, o grande Jesus Correia, as 6 batatas que enfiou no Atlético Madrid. Obrigado, Moonstruck. Continua a mandar os teus textos.
que a gente estamos cá para ler com todo o prazer. Bom, agora vou ler aqui um texto, também a atacar aí em rabelhagem. Caro Miguel e restante rapaziada, 1906. Miguel, infelizmente, não consigo assistir a todos os diretos, mas tento logo no outro dia ver através do site da rapaziada. Este movimento é mesmo a minha imagem e de milhares de sportinguistas. Amor ao Sporting e ódio à escumalha desta sociedade que é o Carnido. Mas, Miguel, quero também dizer aqui que ontem assisti incrédulo ao Sporting, grande jornal, onde passaram umas imagens de sábado à noite dos comentadores da SIC, no qual um deles, e que eu saiba, sócio do Sporting, um tal de Ribeiro Cristóvão, os outros não espero outra coisa, um deles era um gajo do jornal A Bola, esse Santra de Lampiões, e o outro era o porco do Jorge Batista. E então discutiam que o golo que foi anulado ao Mónaco não deveria ter sido, porque isto do vídeo-árbitro irá trazer muitas paragens no jogo. Isto para o Carnido é outro problema, pois assim, ir a finais da taça e marcar penaltis que não existem, será mais difícil de obter. Mas voltando ao Ribeiro Cristóvão, este até parece ter virado cona de sabão. Por isso é que a rapaziada é importante para denunciar esta lampionagem captada. Miguel, dá-lhes com força, nunca te esqueças que em cada lampião há um cabrão. Manda abraços para todos os leões do Montijo, Sporting sempre. Forte abraço para todos os leões do Montijo, para ti também, Tiago. És o maior, obrigado, e continua a mandar os teus textos, que para mim é um prazer ler. A gente tem que andar atrás desta rabelhagem toda do caralho, estes porcos da merda. Bom, agora vou ler aqui um texto. Rapaziada, boas Miguel, desde já obrigado pelo livro. Felicitações a toda a rapaziada 1906. Um bem-aja, Miguel, pela tua nossa paixão, pelo teu esforço, dedicação e de dares a cara pela rapaziada, que me cheira a ser um bom presságio para sermos campeões. Foda-se, temos é que jogar mais do que o que estamos a jogar. Mas pronto. Agradeço, Miguel, em meu nome e em nome das minhas filhas, que ouvem as letras das músicas que criaste desde a barriga da mãe, sendo que, como bom pai considero ser, espalha magia, amor ao Sporting e ódio ao Carnido. Estou ansioso pela nova música. Vai chegar. Às minhas filhas, com a maior dedicação, assim sendo, pertencem à grande família Sporting e certamente parte da rapaziada. Presentei a minha filha mais velha na altura com 7 anos a ir ver um derby em Alvalade no meio da curva. Foda-se, foi com as lágrimas nos olhos que fiquei de a ver emocionada, tal como eu fiquei 28 anos antes, no primeiro jogo que assisti. Foi no jogo para a taça em 2015, no qual começámos a perder e demos a volta ao resultado eliminando os rabolhos. A miúda, é claro, ficou extasiada e eu cheio de orgulho de ver cumprido. Sugestão. Rapaziada 1906. Que tal uma música poema ao Mourinho? Esse rabichola, rabolho, lampião, que ousou rasgar uma camisola nossa. Nunca me irei esquecer. Estava presente nesse jogo. Deu-me uma raiva maior que o mundo. Foda-se, caralho. Desde esse dia que desejei rabolho. No grande Sporting Clube Portugal não queremos funcionários índios, subespécies de anormais. Foda-se, a rapaziada está no caminho certo. Denunciar essa corja. Ferro em brasa no rabo desses filhos da grande puta, puta que os pariu, todos os índios, eles que sirvam de banda gástrica ao puta guerra, de carpete na porta 18 ou de tenda ao Gaddafi que quer construir em Lourdes. Tiveste presente no jogo de Sporting Newcastle em 2005, no qual demos a volta à eliminatória? Que tal achaste o ambiente? Pergunto isso, pois tive a felicidade de lá estar e para mim foi o melhor jogo ambiente que vi no novo estádio. Saudações a toda a rapaziada de 1906 e a todos os sportinguistas do Algarve e de todo o mundo. Mando um grande abraço ao grande leão, puta gorda de Lolé. Vida eterna ao Sporting Clube Portugal, rapaziada 1906, Sporting sempre, assinado David L.A. Grande abraço para ti, David L.A. Grande abraço para o grande leão, puta gorda de Lolé e para a rapaziada toda do Algarve, sportinguistas do Algarve. Forte abraço para vocês todos. Aquele jogo do Newcastle eu estive lá, assim, o ambiente foi bom, foi. No Estádio Novo foi dos melhores ambientes que tivemos, proporcionado um pouco também por essa questão que estás a dizer. A gente estava a perder 1-0, depois virámos o jogo para 4-1 e de maneira que foi de facto inesquecível. E pronto. Queria aqui mostrar uma coisa que mandaram, que vem na sequência do teu texto, acho eu, que foi este aqui. Tu mandaste esta foto, que era, rapaziada, não votem no Rabolho de Loures, é subsídio-dependente do Carnido. E temos aqui o Calé a dizer para o pessoal não votar no Rabolho de Loures. Bom, obrigado pelo teu... Agora vou mostrar aqui uma arte. Boas rapaziada, seguem anexo uma arte que fiz e que me parece apropriada, dado o momento que vive e todo o barulho que se tem criado à volta do movimento. Seguimos juntos na luta por um Sporting forte e unido e na luta contra os lampiões e tudo o que não é Sporting. Saudações leoninas, António Mendonça. E tu mandaste, está aqui. Muito obrigado, António Mendonça. Continua a mandar os teus trabalhos que nós mostramos. É isto mesmo. O espírito da rapaziada está aqui. É isto mesmo que tu mandaste. Muito obrigado. Bom, e agora vamos aqui mostrar aqui, ler mais um texto e mostrar aqui também umas artes que foram enviadas.
Portanto, boas, grande Miguel. Estupidamente já acompanho os teus diretos praticamente desde o início, mas só hoje te envio um e-mail com um híbrido de perguntas e algum material. Começando pelo material e sendo uma família sportinguista em que tanto o meu pai como o meu irmão são fortes seguidores do movimento Rapaziada 1906, envio-te em anexo 3 artes que o meu pai, com as suas skills de paint, decidiu fazer. Uma homenagem à relação sempre dócil e carinhosa entre lampiões, falta de dentes e vinho de pacote. A nível de questões, queria-te fazer duas. Num direto em maio falaste sobre os grupos italianos, especialmente Lazio e Elas, e disseste que mais tarde farias um relato do que viste, experienciaste. Assim sendo, gostava muito de ouvir as tuas sequelas sobre o que se passou nessa tua viagem a Verona. Estudei em Viena durante alguns meses, tive sempre algum cuidado com a questão de ser Sporting, pois a turma rápido não pode connosco, nem um bocado. O próprio clube tem vários adereços e artigos na loja relativos ao jogo, em que nos sodomizaram por 4-0. Contudo, e porque na altura era um puto, gostava que contasse um pouco melhor o início deste ódio mútuo entre nós e o Ultras Rápido e que falasses do episódio da invasão da casinha por parte dos austríacos. Peço isto, pois já ouvi várias versões e queria ter uma perspectiva mais assertiva. Muito obrigado e continua com este projeto. Em breve voltarei a contatar-te num âmbito mais ligado ao Sporting. Grande abraço, Sporting sempre, Francisco. Pedia-te somente que, exatamente, que te me referisses como Francisco. E foi isso que eu fiz, Francisco. Obrigado, Francisco. Epá, para te responder é o seguinte, vou começar aqui pela do Rápido. A cena do ódio ao Rápido começou no jogo que a gente fizemos com eles para a Taça das Taças, esse tal dos 4-0, Taça das Taças ou Taça da UEFA, Taça das Taças, uma merda qualquer. Esse dos 4-0 lá, em Viena, que a gente em Alvalade tínhamos ganho 2-0, depois levámos 4. E aquilo, no fim do jogo, eu já contei este episódio, mas respondendo só o porquê do coisa. No fim do jogo, os gajos vinham a passar por baixo de onde era antigamente a casinha, que era na bancada nova, do lado de fora, onde havia ali um varandim, e eles vinham a passar todos por baixo. Epá, eu não me lembro o que é que eles começaram a gritar, ou começaram a gritar Benfica, ou uma coisa qualquer. Epá, e o pessoal começou-lhes a mandar merdas, de cá de cima, estás a perceber? Epá, e eles reagiram e tal, e depois foi uma grande sessão da pancada ali à frente, até eles entrarem para o autocarro, era pessoal a mandar pedras, era paulitada neles, era o caralho, os gajos também reagiram, da melhor maneira que podiam. Nesse jogo, eu lembro-me que há um gajo no vidro atrás do autocarro que está assim a fazer gestos e não sei o quê. Eu não me lembro se foi o Chelsea, eu acho que foi o Chelsea, com um grande acalhau, mandou no autocarro, partiu-lhes o vidro do autocarro, desse gajo que ia atrás caiu assim para dentro do corredor do autocarro. Pá, os autocarros zarparam, porque a polícia mandou-os todos embora, depois a polícia carregou na gente, nos gajos que estávamos ali, pronto. E depois, quando foi o segundo jogo lá, o jogo lá em Viena, aquilo foi o caralho, porque o Prater, como tu sabes lá, aquilo é no meio do mato, o caralho, e quando o jogo acabou, o pessoal tinha que fazer... tinha que vir a pé, desde a cena do coisa até aos autocarros, passava pelo meio daquela mata toda, sem nenhuma escolta policial, nem polícias, nem nada. Então aquilo foi um bocado do caralho. O pessoal teve que andar, porque eles eram muitos, pá, eram mesmo muitos, e o pessoal era um autocarro. Então a cena foi fedida. Epá, e por causa dessa cena, houve sempre o ódio deles, relativamente a nós, e nós relativamente a eles. Mas esse foi o primeiro, foi daí que a coisa nasceu. Acho que foi para em 95, foi um ano assim, 95, 94, não me recordo bem do ano que foi, mas foi um ano desses, para aí, 95, por aí. Se forem ver aí, se consultarem, vão ver que encontram. Mas, respondendo a essa, é isso. Respondendo à outra, da minha ida à Verona. A minha ida à Verona foi assim, uma das várias viagens que eu fazia para a Itália, em que ficava lá vários dias de férias. Eu fiquei em Florença, porque ia para ver a Fiorentina, não me lembro contra quem. Vi, sei lá, 2 ou 3 jogos no tempo lá fiquei. E há um dia que a Fiorentina joga, no dia antes, o Verona estava na Série B, a Fiorentina na Série A. A Fiorentina jogava domingo em Firenze, acho que era contra a Udinese, não estou a lembrar. Acho que sim, era com a Udinese. E no dia antes, o Verona recebia o Ascoli, em Verona. E nós fomos para Verona. Foi um grande irmão meu, português, não interessa o nome, que foi comigo, e nós fomos de carro, nós por nossa conta, mas foi vários gajos da Fiorentina, porque existe muito esse intercâmbio, até porque as cidades não são assim tão distantes, aí uns 200 km, 200 e tal, entre as duas cidades, de maneira que acontece muito o pessoal de Verona ir a Firenze a ver jogos,
e acontece muito o pessoal de Firenze ir a Verona ver jogos, ainda hoje. E naquela altura nós fomos, mas nós não íamos com ninguém da Fiorentina no nosso carro. Íamos por nossa conta. Pá, só que vamos Cascóis da Fiorentina e não sei o quê, tudo ok. Não se passou nada. A gente está chegado à Verona, pá, topámos uma cena estranha, até porque a curva do Ascoli também é de extrema-direita, tal como é a do Verona, e nós não pensávamos que houvesse hostilidade. Não, caralho, os gajos odeiam todos. Verona odeia toda a gente. Não tem a ver com a questão política, é mesmo uma cena de ódio deles a todos. Então, nós chegámos para um ambiente hostil à brava, só que era o tipo de pessoal que tu via, que a gente viu, vimos logo que aquilo era, já na altura, era muito mais à frente do que era a nossa cena em Portugal. Tudo, pá, grandes bestas, tudo gajos, a maioria cabelo rapado, obviamente, porque tem muitos skinheads, não sei o quê, mas também malta normal, vestida normal, sem estar a rigor, não é? Com aqueles trajes que eles usam. Epá, e cá fora a gente deu ali umas voltas a ver como é que era e andavam vários gajos, tipo à paisana, para tentar ver se aparecia alguém do Ascoli. Só que não vinham muitos gajos do Ascoli. Os gajos do Ascoli chegaram em autocarros, 2 ou 3 autocarros, e ficaram numa das curvas do Bentegodi completamente isolados, com um cordão policial à volta, assim num quadradinho. O resto da curva não tinha ninguém, vazia, e eles já chegaram muito em cima da hora do jogo, porque a gente já lá estava dentro. Ou seja, cá fora andámos, não se passava nada. Pá, o estádio é grande também, não é? O Bentegodi. Mas tu vês que a cena muito organizada, a cena toda cá fora, a forma deles se organizarem, a gente a subir a bancada, eles tinham papéis colados, já com as próximas transfertas todas, papéis colados na parede, a explicar como é que era, mas é assim, organizado nessa questão, mas não muito organizado em coisa. Eles iam a Cagliari, por exemplo, tinham que apanhar o avião, e era só transferta a Cagliari, dia tal às tais horas no aeroporto, pronto, não havia mais nada, e era para quem quisesse, nem havia cá, tipo, a gente depois... conseguimos os bilhetes e depois eu informei-me lá dentro. Não há bilhetes, não há o caralho. Quem quiser ir a Cagliari, encontra-se às tais horas no aeroporto, que é para apanhar o avião, e vão para Cagliari e depois lá logo se via. E então, uma cena muito alegre, curti muito a cena deles. O que é que eu ia dizer? Pá, vi cenas que nunca mais vou esquecer, que é, por exemplo, venderem vinho quente na bancada, chamado vinho brulé. Eles andavam com uma cena tipo daquelas, em vez de ser uns coisas às costas, em vez de servir Coca-Cola, daquelas merdas, era o tal vinho quente. Pá, eu vi uma data deles. Vendiam o Borghetti, que é aquela cena que é o café com grapa, num recipientezinho de plástico pequenino, que aquilo o que é que acontecia? O pessoal mamava aquela merda, depois fechava aquilo, alguns mejavam lá para dentro, que era para ficar com mais volume, não, mais peso, e quando vinha algum jogador não branco, do Ascoli, que vinha ali perto da bandeirola de canto ou não sei o que, eles mandavam com aquela merda toda ao gajo. Mas era uma chuva, pá, vocês não estão a ver, era uma coisa impressionante, uma chuva daquilo. Havia gajos que bebiam aquilo de propósito só para ter aquilo para mandar. Pá, mas uma loucura do caralho. Sempre a cantar o jogo todo. Foi a primeira vez na vida que eu vi, nunca tinha visto, jogava lá o jogador que era o Papa Vaigo. O Papa Vaigo, que foi um jogador africano que nesse ano estava no Verona. Pá, nunca tinha visto na minha vida. Quando ele entra em campo, ele é uma substituição, sai um jogador qualquer, não me lembro quem foi, entra o Papa Vaigo e era a curva toda para o próprio jogador. Pá, nunca tinha visto isto na minha vida, só em Verona. Inclusivamente há um gol do Verona, ele faz a assistência, ele dá a assistência, o gajo do Verona faz, os gajos do Verona vão todos comemorar juntos, ele ficou sozinho, e o pessoal, só com o pessoal da coisa, a comemorar o gol, não sei o quê, depois viravam-se para ele, para o Papa Vaigo, e faziam-lhe assim, toma. Nunca tinha visto, pá, uma cena muito estranha. E depois era tudo, a curva toda fazia uma cena que era, quando algum deles caía, do Ascoli, a curva toda, mas era uma cena tipo quando era a cena romana, fazer assim, pá, mas isto tipo durante 1 minuto, foda-se, e a curva toda. Era impressionante. Uma cena um bocado inglesa, não era, via-se um bocado o estilo deles, um estilo também um bocado inglês, em termos de cânticos e tal. O que é que eu ia dizer mais? Não houve confrontos, porque os gajos do Ascoli também não eram muitos. E no fim, quando o jogo acabou,
o pessoal todo do Verona saiu, os gajos do Ascoli foram metidos nos autocarros e vazaram. A gente ainda foi lá ver, mas não houve nada. Depois também arrancámos para Firenze. Pronto. Epá, houve mais peripécias, mas é assim, em termos de agressões e tal, se era isso que tu querias coisas, a gente não viu nada, porque não houve pelos motivos. Agora, vimos que era um tipo de organização diferente de tudo aquilo que eu tinha visto. Nunca tinha visto nada. Epá, talvez eu agora, se demorasse aqui mais um bocadinho a pensar, lembrava-me mais umas coisas ou outras peripécias durante o jogo, que eu achei curioso, porque nunca tinha visto. É, de facto, uma curva sui generis e uma mentalidade sui generis. E pronto. Epá, mas é isso. Um ambiente que, apesar... foi a primeira vez na minha vida que eu vi um jogo com neve. Bola cor de laranja. Foi a única vez. Nunca tinha visto. A primeira vez que vi um jogo de bola cor de laranja, até então as bolas eram sempre brancas, não é? Como estas paneleirices de agora, e vi um jogo de bola cor de laranja pela primeira vez e estava menos 10 graus. Estava 10 graus negativos, um frio do caralho em Verona e bola laranja. Então, pronto, essas curiosidades todas, nunca mais me vou esquecer desse coisa. Epá, há aqui mais coisas, porque depois eu falei lá com gajos e tal, mas isso são coisas de outra ordem que não interessa para aqui, mas em termos de jogo, tem isso. O que tem é muitos cascóis da Fiorentina na curva. Vê-se muita gente que eu não te consigo dizer se eram pessoal, se eram violas ou se eram gajos do Verona, porque eles andam com cascóis uns dos outros. Da mesma maneira que tu vais a Firenze e vês muito gajo com cascol do Verona ou camisas do Verona e não são de Verona, é pessoal da Fiorentina. Então existe isso. Agora que havia, inclusivamente nós dois estávamos com cascol da Fiorentina. E pronto, os gajos com quem nós falámos, obviamente, dissemos que éramos do Sporting, não sei o quê, tínhamos o gemelágio com os Viola e tal, e epá, nada, trataram-nos com indiferença, porque é assim, não tem nada a ver, e nem fizemos amigos nenhuns no âmbito do futebol, nem nada, não coisa. Então pronto, epá, ficou aqui a minha explicação. Algumas peripécias que hoje acho que é impossível de acontecerem, ficas a saber, eu vi isto com os meus olhos e houve mais coisas que eu posso me lembrar, mas não vou estar agora aqui a pensar nisso. Entretanto, para não perder o fio à meada, vou mostrar a imagem que tu mandaste, que foi feito pelo teu pai, que está aqui, portanto, o vinho de pacote, rabolho, badocha e o teclado porque o cacique está ali com a boca de piano sim, piano não. Epá, muito obrigado pelo teu texto, pelo teu trabalho, a tua arte, e espero que tenha agradado a minha explicação. Bom, agora vamos passar aqui o grande Paulo Trindade, Boas, Miguel. Grande explicação ontem acerca das ultras. Muito bom mesmo. Hoje venho propor o seguinte, porque não uma lista detalhada dos rabolhos mais nojentos e asquerosos, ou seja, NN bois desde moradas a sítios que costumam frequentar. Já temos isso no nosso fórum, a gente tem isso, dessa rabolhagem, da rabolhagem alta, temos uma lista para todos. Obviamente isso é só acessível a quem for da rapaziada, aos outros também acho que não deverá interessar muito isso, mas quem for da rapaziada, a gente tem essa coisa toda à disposição para quem for da rapaziada. Assim o pessoal podia se juntar conforme os sítios e fazer umas brincadeiras com esses passarinhos. Eles têm que começar a sentir o verdadeiro sentido da palavra medo. Têm que ver que já não mandam nada e que a partir de agora é a rapaziada que espalha o terror. Hoje a pergunta do dia é o inverso da de ontem. Qual o maior mágico artista que viste jogar no Sporting? Grande abraço, força na verga e rabolhos, ou Porco Gil, que a mãe dele seja violada por 5 congoleses e que ele seja morto por asfixia nas bordas do cu do Porco Guerra. É muito bom. Epá, é assim, a pergunta que tu fazes é o seguinte. A gente somos uma merda do caralho. Custa-me dizer isto, mas eu vi o Sporting ser campeão 3 vezes. Desde que eu estou vivo, fomos 4 vezes, na verdade. Só que a primeira vez eu não me lembro muito bem. Se eu disser que me lembro, estou a mentir. Agora, a segunda vez eu já me lembro bem dessas 4. Portanto, eu vi 3 vezes oficialmente. Epá, e das vezes que a gente é campeão, é onde a gente guarda as melhores recordações dos jogadores. Apesar de terem passado ali jogadores do caralhão no Sporting. Pá, só que um gajo quer é ser campeão. E eu não posso estar, obviamente, podia dizer, o Balakov e tal. Pá, não foi campeão, pá. Estás a compreender? Não foi campeão. Grande jogador, grande artista, viu fazer golos do caralhão. E outros gajos que lá jogaram. Pá, mas não foram campeões. Então um gajo não sente aquela coisa, estás a entender? Pá, para mim é o Manuel Fernandes, obviamente, que foi o meu último ídolo. E depois dele não tenho mais ídolo nenhum. Ídolo sportinguista é o Manuel Fernandes.
campeão, obviamente, no primeiro ano que eu vi, e a Taça de Portugal, que demos 4 ao Braga, no Jamor, com Manel Oliveira e Jordão, não é? Mas Manel Fernandes era de facto a minha grande referência. Pá, no ano 2000, a gente fomos campeões porque tínhamos uma estrutura bem montada, fizemos uma pré-época do caralho, temos de dar mérito ao Materazzi, fez uma grande pré-época de esforço e tal, que a equipa fisicamente teve muito bem o ano inteiro. Pá, tínhamos uma equipa com vários valores, mas não era uma equipa em que houvesse uma estrela que sobressaísse. Não, aquilo nós fomos campeões, de facto tínhamos um bom conjunto e a coisa articulou bem. E obviamente temos que considerar que nesse ano, por ter sido o Acosta o melhor marcador, não é? Do ano de campeão, mas eu não posso dizer que o Acosta fosse uma grande estrela, era um jogador matreiro, muito esperto, sabido, e compenetrado e coisa, e sentia o Sporting, e não haja dúvida nenhuma, vestiu bem a camisola. Obviamente que depois no outro ano, no 2002, foi Jardel, foda-se Jardel, aquilo era impressionante, a gente passava o jogo só à espera que alguém lá metesse a bola na área, que ela ia lá para dentro, estás a perceber? Que aí não se pode dizer que ele fosse um artista, um grande como, mas era um finalizador. E foi o gajo que me punha a gritar gol como eu nunca gritei por ninguém. Que aquilo era impressionante. Foda-se, aquele gol ao Setúbal com o Bossi, já o jogo a acabar e ele toma lá para dentro. Aquilo era mandar a bola para dentro da área. A bola que passasse para ele, os dois da Luz, daquele jogo dos 2-2, que é um gol de penalti e o outro de cabeça, com o Enca à baliza. Foda-se, aquilo era impressionante, era mandar a bola para dentro da área. Não haja dúvida. Então é isso, estás a perceber? Para mim é estranho eu estar aqui a dizer o maior artista e tal. Foda-se, mas depois não são campeões. Estás a compreender? Então pronto, fica aqui a minha resposta. Espero que tenha agradado sobre aquilo. Sobre o resto que tu dizes, nós estamos a trabalhar nisso. Bom, agora vou ler aqui um texto que é o grande Pedro. Boa noite, rapaziada, 1906. Está de volta ao quiz histórico de Sporting. Desta feita a pergunta é sobre a minha primeira memória de um jogo do Sporting. Finalíssima da Taça de Portugal. 77-78 contra o Porto no Estádio Nacional. Pergunta. Na finalíssima da Taça de Portugal 77-78 ganhámos por 2-1. Quem marcou o segundo golo do Sporting? A. Balesteros. B. Salif Keita. C. Manel Fernandes. Está aí para o pessoal responder. Quem quiser. No primeiro jogo desta final o resultado foi de 1-1, que obrigou a uma finalíssima vencida pelo Sporting por 2-1. No ano em que o Porto foi campeão, após 19 anos de jejum, o treinador era o Pedroto. No Sporting da altura jogavam alguns jogadores emblemáticos como Inácio, Barão, Artur Correia, Balesteros, Vítor Gomes, Keita, Manuel e Manuel Fernandes. Este foi o primeiro jogo que me lembro do Sporting, tinha uns 5 anos, tarde muito calor no Estádio Nacional, a imagem única que guardo foi a de um paraquedista. Nas finais das taças era usual lançarem paraquedistas, pois era, verdade. Ter aterrado mal e o jogo começou mais tarde porque ele teve de ser levado de ambulância. Um forte abraço aí para o paraquedista. Se és Rabolho, não, havias era ter morrido, mas se és Sporting, forte abraço para ti e pronto. A resposta correta, Manuel Fernandes, obviamente, para quem estava aí portanto, a responder, se responderam, está aqui a resposta ao Manuel Fernandes, e depois diz, PS, não falem mais em claques no direto, só alimentam uma guerra interna que em nada beneficia ao Sporting, as claques e o movimento rapaziada de 1906. Sporting campeão, Pedro Pereira, muito obrigado Pedro Pereira pelo teu texto, e pronto. Epá, rapaziada, eu por hoje é isto. Eu tenho aqui mais textos que foram enviados, eu vou deixar para amanhã, porque eu também tenho aí mais umas coisinhas para preparar hoje ainda que têm a ver com o videoclipe, que a gente está a trabalhar nisso, como vocês sabem. De resto, espero que tenham gostado da promo de ontem. A promo de hoje, a promo chamada hoje para o direto, espero que tenham gostado. Eu faço aquilo semanalmente, várias vezes, porque eu vou-vos contar a minha história. Eu não tenho problemas de saúde, e de maneira que o meu único problema é que eu enervo-me facilmente com as pessoas, com o mundo, enervo-me muito facilmente. E então fui a um médico e o médico disse, você tem que arranjar uma coisa em que possa descarregar a sua raiva. E ele dizia, bombom era você fazer exercício. E eu, ok, eu vou fazer exercício.
Só que ele fez-me exames e tal e disse, não, você não tem nenhum problema de saúde. Eu disse, foda-se, então se não tenho problema de saúde, para que é que eu vou fazer exercício? E ele diz assim, não, mas é que faz bem, liberta, não sei o que, coisa e tal. E disse para eu procurar uma coisa que eu gostasse mesmo e que me divertisse muito. Então eu pensei e disse assim, ok, para fazer exercício. Foda-se, então, mas porque é que eu hei de andar a levantar 100 kg? O exercício, para mim, pode, por exemplo, há pessoal que anda nas lutas e não sei o quê. Pronto, tudo bem, andam nas lutas. E outros levantam ferro e não sei o quê, coisa. E eu pensei assim, então, um gajo anda nas lutas para quê? Para se defender. E um gajo levanta ferro para quê? Também que é por causa da saúde. Está bem, eu da saúde não preciso. Para me defender, há coisas mais efetivas que a luta. O que é que eu pensei? Então, em vez de eu andar a levantar 100 kg ou 200 kg em ferros, basta-me levantar só 700 gramas, que é o que eu faço, 700 gramas, e aquilo vale mais do que a luta. Porque se alguém quiser vir para um gajo, com aquilo não há luta. As lutas eles ficam vivos, com aquilo chapéu. Então foi assim que eu decidi. Levantar 700 gramas várias vezes por semana, e pronto. E tenho aquele vídeo, tenho outras mais, e pronto. E está aqui a minha explicação. Pronto, rapaziada. Espero que tenham gostado das histórias. Forte abraço a todos. Pá, vamos ver amanhã como é que isto é. A gente está aí a trabalhar, continuamos em frente. Pá, muito obrigado a todos e tchau, fui. Hoje não há muito mais para dizer. Pá, o Sporting, foda-se, caralho, pá. 3 secos com o Guimarães, foda-se. Bom, tchau, rapaziada. Morte aos rebolhos, esses porcos de merda. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los